E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Seu Narrador para mais um vídeo de Orne com a análise deste terceiro episódio. Desde já eu tenho que explicar que foi um episódio longo, com partes bem interessantes comparados às últimas sessões. Foi uma das sessões que a galera mais fez coisas, ok? Mas ao mesmo tempo foi uma sessão que me deixou em certos pontos chateado por essa questão de sempre ser 5 horas de RPG, 4 horas e 50 de RPG, que realmente para mim tá cansando. E eu vou ter uma pergunta no final do vídeo aqui para você que só assiste o vídeo e que não cria conteúdo no YouTube com ele, não fica teorizando em fóruns e sites, se realmente está valendo a pena para você. É uma dúvida que eu fiquei nesses últimos, depois desse último episódio. Desde já eu também quero falar uma coisa sobre a sessão passada, que eu só descobri depois vendo cortes de lives do Selbit. Uma coisa que ele falou é que nesse RPG as pessoas estão mais livres do que nunca. Isso já é um problema para mim, porque em todo RPG todas as pessoas têm que ser livres igual, mas ok, tudo tem que sempre ser livre da mesma forma. Mas ele falou que literalmente todo mundo tá naquela ilha e eles podem fazer o que quiser. Não, eles não podem sair da ilha. Ele disse sobre uma questão de que, pô, tecnicamente falando, as pessoas poderiam passar um dia inteiro na mansão, as pessoas poderiam passar um dia inteiro na praia, as pessoas poderiam ir só pra vila, a galera poderia explorar a floresta, a galera podia, sei lá, botar uma escada e tentar subir no terceiro andar. Mas aí é que vem uma questão, todo RPG é assim. E uma coisa que eu não gostei é o Selbit falando que ele demorou muito pra preparar tudo, porque ele teve que preparar tudo pra, independente das coisas que os personagens fizessem, ele conseguisse ter algo a aparecer. Eu só queria falar sobre isso, que era pra falar pra vocês que se influenciam com o RPG do Selbit, não sigam este caminho. Este é um caminho perigoso para um narrador, que vai te tornar uma pessoa mais ansiosa com uma sessão, que vai não conseguir melhor lidar com situações de aleatoriedade, situações que saem do seu percurso que você criou. Isso é uma das provas que mostram que sim, o RPG do Selbit não é script para os jogadores, mas para ele é. A maioria das coisas que o Selbit faz, ele já scripta, ele já coloca, que é para ter quase certeza que ele não vai precisar improvisar. E por ele sempre ter os papéis físicos e tal, não tem nem como ele improvisar um papel, improvisar nada desse tipo. E faz sentido ele não improvisar papel, porque não faz sentido no meio do nada na mansão surgir documentos que não existem. Então meio que tipo assim, é só um aviso que eu ouvi da sessão passada e fica a dica pra vocês, não fiquem criando essas coisas pra todos os seus jogadores, pra qualquer coisa. Deixa eles livres, improvise o máximo possível, porque se eles estão improvisando, vocês também vão conseguir. Minha câmera morreu. Bom, retornando aqui, agora vamos em si para a sessão, depois desse meu pequeno desabafo sobre coisas que eu vi entre a sessão 2 e 3, ok? Indo direto agora para o que ocorreu. Inicialmente, quando os protagonistas acordam, eles percebem que há uma névoa em toda a ilha, né? Uma névoa muito mais forte do que costuma ter e que está por muito mais tempo do que costuma ter, ok? Então essa névoa, essa neblina, acaba fazendo aquele pensamento, possivelmente a membrana enfraquecida do local. Desde quando eles chegaram nessa ilha, algo mudou e o paranormal está começando a aparecer, de certa forma, né? É aquela questão, a partir do momento que eles entraram na casa, eles ganharam uma fonte de medo. O paranormal ganhou uma fonte de medo. Então, é isso. Problemas estão ocorrendo e agora as criaturas paranormais podem começar a aparecer mais. Todos eles também estão ruins por causa da comida que comeram ou algo do paranormal que pode estar chateando eles, mas possivelmente foi a comida que eles comeram ali, ou comeram demais, ou a comida não era de tanta qualidade, ok? Foi só uma questão que eu gosto de ressaltar, que as pessoas são humanas nessa RPG, então ele sempre faz essa questão de alguém ficar mal, de alguém ter que ir no banheiro, essas coisas. Eles são interessantes também, não que valam muito a pena ficarem gastando muito mais tempo de sessão com isso, mas existe pelo menos. O Milo também tem algumas conversas com Bárbara sobre tudo que rolou, sobre que se ele pudesse trocar de lugar com o Milo, poderia, com o Miguel, ele poderia fazer isso e tal, mas não vão muito além do que isso. Eles vão até a mansão, todos se reúnem e começam investigações, ok? Dentre essas investigações, eles encontram algumas coisas interessantes que ajudam a teorizar. Mas como eu disse, eles estão muito bons de teorias nessa sessão e eu dou parabéns para os jogadores.
Eu, como mestre, se eu fosse o mestre daquela mesa, eu estaria super orgulhoso de saber que as pessoas estão fazendo suas teorias por si próprio dentro da mesa, eles estão lendo e na mesma hora que estão lendo, eles já estão pensando em coisas para fazer. Mesmo jogadores novatos, como a Biamun, ali naquela mesa, ela tá mandando muito bem. E eu, mesmo não sendo nada, eu fico feliz nisso, né? Acaba tirando um pouco do meu trabalho e do trabalho da comunidade que adora fazer teorias, porque eles acabam acertando muito, já que eles estão lá dentro, tem os documentos para ler o tempo inteiro, eles conseguem sentir melhor o time das coisas, eles têm pessoas para ficar conversando ao seu redor. É, mas eu tô curtindo muito essa parte das teorias deles. E uma das teorias que eu mais pensei, se eu não me engano, foi a Bia Moon também, que falou sobre que o terceiro andar pode ser o ateliê do Constantino, onde ele tem um bocado de pinturas, e que aqueles sonhos nos dias poderia ser o Constantino. Depois eles acabam vendo ali uma fechadura, pela fechadura da porta do quarto do Constantino, e tudo faz sentido. Ela falou o quê? O Constantino, ele deve ter conseguido, no primeiro dia, entrar no terceiro andar. E os barulhos que eles viram foi o Constantino chegando lá. O som de algo sendo arrastado poderia ser o quadro que o Constantino pegou que estava no seu quarto. A gente vê pela fechadura que tem um quadro coberto junto ali às coisas do Constantino. Então, possivelmente teria sido o quadro sendo arrastado. E alguns outros barulhos pode ter sido o Constantino caindo, já que ele estava com a perna machucada todos esses dias. Então, é uma teoria que faz muito sentido e o final da sessão acaba complementando isso. Eu vou tentar lembrar de voltar isso no final da sessão para falar umas coisas para vocês. Você vê que o Selbit sorri. O Selbit, ele no máximo, ele tenta não dar muitas expressões, mas na hora que ele fica falando isso, ele realmente dá um sorriso como tipo, tá, parte você acertou. Não tudo, mas parte você acertou. Eles também percebem que tem sangue no quadro da noiva fantasma, então alguém ou tocou no quadro com sangue ou alguma coisa do tipo, ou algum sangue espirrou de alguém, algo semelhante a isso. E aí o que eles fazem nesse momento, que eles encontram um local que tinha um piano, que tem uma mesa de sinuca, eles dão uma revirada por lá até que eles começam a ouvir o som do barco chegando. Nesse momento eles ficam nessa questão, vamos encontrar o Cavalcante, né? Vamos ficar num canto que a gente consiga ver o Cavalcante chegando e tal. Então parte de nós ficamos aqui, outra parte vai pro barco. E essa é uma parte da confusão da sessão que eles ficam, não, quem que vai, quem que vai, quem não vai, quem não vai, quem que vai. E é uns 10 minutos, uns 5 minutos no mínimo ali, deles só conversando coisas que poderiam ter sido resolvidas com bora logo. E ok, é parte do jogador. Eu não gosto de pegar muito no pé de jogador, porque o jogador tá só jogando. Então, ele não tem culpa se a sessão ficou mais longa por causa dele. Ele só tá sendo um personagem que tá jogando e tá tentando interpretar como o personagem reagiria a essa situação. E eles vão até o barco e a gente vê o novo personagem, o Vanderlei. E a gente vai ter o Hakim mais uma vez em uma mesa. O Hakim é uma pessoa que eu gosto muito com os personagens que ele narrou ou que ele jogou. O Dante, principalmente, é um personagem. Eu diria que o Dante, se eu tirar tudo que eu tenho assim de tipo, cara, eu gosto do Arthur da primeira temporada e tal, eu gosto do Arthur tá vivo até hoje, eu gosto de como o rumo do caminho do Arthur tomou. Eu ainda acho que se for pra me falar qual é o meu personagem favorito, é o Dante. Então, eu gosto do jogador do meu personagem favorito estar na mesa, mas pode ter um problema, ele pode acabar sendo uma cópia bem repetida assim do que foi o Thiago Fritz na primeira temporada de Ordem Paranormal. E se o Vanderlei for literalmente ele agora, diferente, eu não vou curtir muito. Mas o Vanderlei, desde cara, mostra que ele tem segredos, porque a galera percebe que, pô, ele é da imobiliária fachada, ele não quer contar nada sobre o que ocorreu, e mais pra frente na sessão eles conversam mais sobre isso. Mas o que acontece é que o Vanderlei então fica por ali, ele conversa com a galera, ele é uma pessoa bem descontraída, é, ele fala com alguns dos personagens, o Milho e a Bárbara, que depois vão até o farol, e no farol acontecem algumas coisas interessantes. A Bárbara, ela acaba encontrando um charuto, enquanto eles estão indo lá no local, ela encontra um charuto e ela cheira o charuto, que tem um cheiro mais parecido com aquele cheiro que ele tá falando, que o próprio faroeiro tem.
de algo como se fosse queimado, alguma coisa de combustível, e ela acaba passando mal. Uma das pupilas dela cresce um pouco mais, como se ela tivesse sido afetada por isso. Novamente, possivelmente tem algo semelhante ao lodo, pode não ser o lodo como foi nas outras temporadas, mas algo semelhante, algo feito com o elemento da morte para fazer isso. Ela até rouba esse charuto e eles conseguem sair do farol sem que eles sejam vistos, ok? E voltando para casa, nesse momento a gente tem a Amélie junto com o Olivier encontrando mais bilhetinhos, quebrando discos e tal. Eu vou deixar para falar isso no final da sessão sobre esses bilhetes que estão me deixando com ódio. Eles também percebem que tem bilhetes de datas diferentes, tem bilhete de 63 e 64 e tem bilhete de 94. Então, possivelmente essa casa ela já foi aberta outra vez, desde quando possivelmente os moradores antigos dessa casa, como o Constantino e a noiva já tinham falecido ou algo do tipo. Mais alguma vez essa casa foi aberta. Eles também descobrem que tem chaves reservas da casa guardada pelo Benio. Também é um nome que por algum motivo me sinto ter ouvido, mas eu acho que eu estava confundendo com Bartô ou o Bartan. Eu acho que também tem duas pessoas com B na vila, então eu acho que por isso que a gente pegou o Benio e começou a se confundir. Mas tem alguém chamado Benio que guardava as chaves reservas da casa. Então, se eles encontrarem esse lugar, eles encontram possivelmente a maioria das chaves. Não acho que todas, porque o Selbit não vai entregar de mão beijada isso para eles. Bom, nesse momento, então, eles são todos interrompidos. A Amora desapareceu e eles precisam ir atrás. Eles começam a revirar a ilha em dois grupos, um grupo que vai pela floresta e um grupo que vai pela praia. Nesse momento, né, eles também. Eu fiquei pensando que é um problema, porque uma pessoa desaparecer na ilha é literalmente você gerar uma fonte de medo, que vai afinar a membrana. Também poderia ser pego para fazer EP, né? Se eu não me engano é EP, que é energia potencial ou algo do tipo. Então também poderiam ter pego a Amora para isso. Mas a gente descobre que não é bem assim. Os protagonistas que estão na floresta não encontram praticamente nada, mas eles também ficam lembrando que o Cavalcante também sumiu. Enquanto os da praia encontram primeiramente o Bisteca caído, e eles começam a achar que o Bisteca morreu, mas era apenas um blefe do mestre para dar medo neles. O Bisteca só estava dormindo, deitado. Na casa do Milo não tem nada, e até que o Milo e o Olivier encontram o chapéu do Cavalcante. E ao chegar lá perto, tem essa grande cena que ficou sendo um ponto alto da sessão, algo bem magnífico ocorrendo, de você ver. Isso deu realmente um medo de pessoas estão sumindo, agora pessoas estão morrendo. A ilha já não era segura para vocês, mas agora não é segura para nenhum cidadão. A noiva fantasma, se é que é a noiva fantasma que fez isso, ela está se movimentando pela ilha. E eu vou deixar isso para uma teoria falando sobre as pinturas, de que será que também não temos o fantasma do pintor e que ele está tentando incriminar a Noralma de alguma coisa, por isso que ela teria sido, por isso que na pintura tem a Noralma lá também. Nesse momento também, ao mesmo tempo que temos um dos pontos altos das sessões, temos um dos pontos chatos das sessões, que é o seguinte: os protagonistas eles não gritam, eles veem um corpo morto e eles começam a correr, ok? Correr rápido para longe, mas sem gritar. Nesse momento, o Céu te pergunta: você vai gritar? Não. Você vai gritar? Não. Alguém tem que gritar, né, pô? Porque é como o Céu te disse, cara. Ele só esperava que, tipo assim, se é a primeira vez que você vê um corpo, você vai gritar. Mas tem que entender que tem coisas que tem que ser feito mecanicamente. A partir do momento que eles falharam no teste, o Selbit poderia só ter dito que eles não têm o que fazer, eles estão desesperados, precisam gritar, correr ou algo do tipo, e deixa os jogadores ir. Porque assim, eu acho que faz sentido você gritar quando você vê um corpo. Mas o jogador, ele vai evitar ao máximo se pôr em risco. Gritar seria chamar a atenção, seja de pessoas da ilha, e isso ia pôr as pessoas da ilha em risco, e por mais que eles dentro do RPG, eles não têm problema em botar alguém em risco, porque eles tecnicamente só são adolescentes ali, meio jovens adultos, e quem tem que cuidar mesmo, são as pessoas que comandam a ilha, as pessoas mais relevantes da ilha. Mas eles, como jogadores, eles não querem
ter a chance de fazer alguém perder ponto de sanidade, de acabar com as pessoas da ilha. Então tem aquela parte onde os jogadores que não gritaram, né, os dois jogadores acabaram fazendo aquela coisa de, cara, o Oliveira eu entendo porque não gritou, porque o Goulart é assim, não vou gritar não. Já o personagem do Milo, eu sei que o Matt escolheu não gritar porque ele não queria arriscar. E eu tenho quase toda certeza de que se eles tivessem encontrado o corpo e mais ninguém da ilha tivesse encontrado, eles teriam feito um complô para não mostrar esse corpo. Sei lá, enterrar o corpo, jogar ele no mar, fazer algo para que ninguém visse esse corpo, porque eles iam falar, ninguém vai acreditar na noiva e tal. E isso já vem para uma parte de metagame, mas infelizmente era isso que ia acontecer. Os jogadores já sabem demais por fora e eles não vão conseguir mudar isso dentro do RPG. Eles não vão gritar porque eles estão com medo do fantasma estar por ali. E tudo isso. Mas o Selbit é aquela mesma coisa que eu disse da primeira sessão. Selbit, se tem algo errado, não precisa falar que tem algo errado. Só segue o RPG do jeito que for possível, ok? Mas nesse momento chega a Mora, eles tentam tirar a Mora dali, chegam outros personagens da ilha, eles tomam meio que um sermão ali naquele momento. Chega os protagonistas que estavam na floresta e a Bárbara tem uma cena que eu não curto, porque é que nem. Cara, a, a Gabi, eu não sei o que tá acontecendo na Gabi, que nessa temporada ela tá querendo fazer cena. Ela tá querendo fazer com que as cenas fiquem 10 de 10. Eu vejo o Selbit na Gabi. Eu vejo o Selbit que sempre quer fazer uma cena, ser uma coisa super forte, toda poderosa, uma cena toda legal de você ver e você falar, nossa, meu irmão, esse negócio é cinemático. A Gabi parece estar querendo replicar a mesma coisa, e é um bagulho que eu não gosto, tá? E eu pelo menos sinto, se ela falar, não, estou tentando replicar, ok, eu tenho essa coisa que eu prefiro acreditar nas pessoas que jogam e falam as coisas do mesmo jeito que eu acredito, que não é nada scriptado, porque o Selbit já falou que não é nada scriptado, só isso pra mim já basta pra mim falar. Se o Calango naquela vez que ele possivelmente teria roubado no RPG dele, ele só falasse, não roubei, eu acreditaria nele, ele não roubou. Eu só achei muito chato ela enfrentando um policial, uma pessoa que ela conheceu a vida inteira, e por causa que em 2 dias ela tá vendo coisas estranhas acontecer, ela fica com tanta raiva assim de correr pra cima do cara, fala não sei o que, e ele tenta intimidar, mas é que nem o Selbit disse, pô, não vale nem a pena intimidar um jogador, porque se você intimidar o jogador pode simplesmente não se intimidar dentro da mesa, mas o certo seria ele se intimidar. Então meio que essa coisa de, não, o jogador não joga teste contra outro jogador, não, joga sim. RPG é pra isso, é pra aleatorizar. Se alguém tem intimidação 10 e outra pessoa tem 0 de vontade, vamos só dando um exemplo aleatório aqui, não tem como você falar que mecanicamente aquele cara não tem como intimidar esse, ok? Mecanicamente ele pode fazer isso, do mesmo jeito que mecanicamente alguém pode falar, irmã, deixa de brisa, minha irmã, levanta, porque tirou 20 no dado e dá certo. Então, você tem que ser contingente, é o que eu falo. É melhor você intimidar e falar, beleza, ele intimidou na fala, eu vou deixar ele jogar o teste, ok? Do mesmo jeito que eu estou tentando acordar minha irmã de uma psicose neural, se eu conseguir ser bom interpretando isso, eu posso jogar o teste. Mas é isso, agora eles têm um corpo do Cavalcante, eles saem daí, eles começam a voltar para a mansão, eles entram na casa da Dona Lívia, né, no caso a Bárbara e a Amelie, e lá elas encontram um diário e começa uma questão da sessão que ela começa a querer cortar o diário para poder abrir, em vez de procurar a chave. Ela depois que a mãe dela chega e dá uma bronca neles, ela simplesmente tenta quebrar a madeira da janela. Depois vem o Vanderlei, e o Vanderlei simplesmente serra um pedaço da porta. Não entendi nem como que ele fez isso para serrar um pedaço da porta, ok? E aí vem mais uma vez. A partir do momento que você cria portas indestrutíveis, que você tenta fazer com que os jogadores sigam os puzzles, que você faz com que os jogadores fiquem presos como se fosse um jogo de terror. Sabe quando você está jogando um jogo de terror, você fica, cara, só chuta a porta, infeliz, chuta a porta, infeliz, chuta a porta, infeliz. Por que você acha que um jogador não vai chutar a porta? O jogo não deixa, porque a mecânica não deixa você chutar. Você pega um pedaço de pau e você fica, cara, é aquele clássico, vou até botar aí no pega pá do David Jones, que ele tá jogando jogo de terror, ele fala, cara, pelo menos pega uma arma, pega uma pá e se vier algum bicho você dá na cabeça. Pega a pá, pega pá, pega pá, pega! Um RPG, você vai poder pegar a pá. Num RPG, você vai poder chutar a porta.
E o Cellbit faz o quê? Ele fica tentando fazer com que as pessoas não possam chutar a porta, com que as pessoas não possam só cortar a tira de couro. Beleza, ele jogou um teste e ela, infelizmente, tinha uma coisa não afiada, né? A tesoura dela não estava afiada. Mas aí o outro cara tirou um teste pra quebrar uma porta, ele conseguiu, porque ele tirou 20, sei lá, ele tirou um número alto. Então, cara, é isso. A partir do momento que você tenta criar esse tipo de prisão para um jogador que não faz muito sentido, o jogador vai quebrar sua prisão. E se seu RPG você não se baseia em atos aleatórios para jogar, e sim tenta formalizar você como mestre, uma forma de scriptar, não os jogadores são scriptados, mas você ter uma campanha que para você é scriptada como mestre e que você vai só jogar os personagens no meio e eles vão mudar poucas coisas no script, você vai se deparar com uma cena de eles mudando muita coisa no seu script. Legal que essa é uma das sessões que mais prova que nada é scriptado no RPG, porque deu tudo errado pro Cellbit, quase tudo errado pro Cellbit. Não acho que ele conseguiu se lidar bem com as situações. Eu acho que ele fez uma live depois, se eu não me engano, ele fala: Nossa, esse foi o RPG, o episódio que eu mais tive que improvisar. A última sessão de um RPG que eu tô narrando, eu perdi todas as minhas anotações, por causa que teve uma queda de internet, meu arquivo se fechou. E foi a melhor sessão do meu RPG. A melhor sessão do meu RPG foi aquela que eu perdi todos os meus scripts. Todas as minhas falas programadas de NPCs, todos os nomes de locais que eu já tinha definido, e eu tive que utilizar tudo com lembrança e ficou muito melhor. Então, o Cellbit, ele realmente nessa temporada e depois dessa sessão vai ter problemas imensos com jogadores quebrando tudo e jogadores tentando passar por cima de tudo. Mas o que o Cellbit vai fazer? Ele vai reforçar as portas em 10 vezes, você vai ter que tirar um 20 para passar e ele vai quebrar o martelo do Vanderlei e vai fazer de tudo para que isso não aconteça mais. E outra coisa que pode só acontecer, em vez do Cellbit precisar fazer tudo isso, é o Cellbit conversar com os jogadores. Dá para vocês pararem de quebrar as minhas portas? Ou os jogadores por si só se sentirem tristes pelo que aconteceu, de ter visto que o Cellbit não gostou muito das ações e simplesmente pararem de querer chutar a porta e coisa do tipo. Você tenta controlar, ele sai do controle. Outra coisa importante de falar é que a Amora, ela também tem um amigo, possivelmente imaginário, e ela falou que o amigo dela é maior que o Olivier, mas usa roupas iguais, ou seja, o capuz. Tecnicamente a Noralma usa capuz, né? Usa um véu. Então pode ser que a Amora esteja vendo ou um Olivier replicado, sei lá, de certa forma, e ela esteja só com um amigo imaginariamente, ou algo paranormal, ou a própria Noralma. Mas todos retornam para a mansão, Milo retorna para sua casa, Olivier, Amélie e Bárbara falam com o Vanderlei, dão uma dura no Vanderlei, falando sobre a questão de que ele sabe de alguma coisa, tem um bilhetinho que tem um W, ele tem W no nome, ele arromba a porta do Cavalcante, novamente, sendo que eles nem testaram se a chave funcionava, eu acho. E ele pega a maleta dele, ele pega a pintura dele, assim, joga de canto e fala que não vai mexer naquilo. Todos vão dormir, ok? Agora com a Bárbara dormindo junto com eles na mansão, já que ela fugiu de casa. Vai dar muito trabalho para a próxima sessão. E o Vanderlei também pega e no final da sessão ele rouba o quadro, né? E a maleta esconde em algum local que ninguém sabe onde ele escondeu, porque eles vão fazer isso em off, para os jogadores também não ficarem fazendo metagame, tá? Então, é isso sobre a sessão. Não teve um pós-crédito ali deles indo dormir e acordando. Tem alguns outros pontos que eu quero falar. Eu ia deixar para falar aquela questão das portas e do Cellbit tentar controlar o RPG, sendo que é um RPG, então é incontrolável pro final, mas eu acabei falando há um tempo atrás, então vamos lá. Primeiramente eu queria falar sobre o fantasma do pintor. Como eu disse, nós tivemos uma pintura. O Cavalcante morreu e tinha uma pintura do lado da exata cena com a Noralma lá. Mas a Noralma não estava lá, ok? Ela pode ter aparecido sim, matado ele e tal, mas sei lá. Eu acho que o poder da Noralma é algo mental. Pode ser que ela explorasse a cabeça da galera, mas não sei. Pode ser que ela também tenha atacado ele em outra situação. E aí eu vou voltar para falar que é o seguinte. Na noite passada, quando eles ouviram o som não parecia de alguma coisa estourando. Se eu não me engano, parecia alguma coisa batendo e estourando. Pode ser que o Cavalcante ele tenha morrido na mansão,
No- ele subiu lá pra cima no primeiro dia, arrastou o quadro e deixou lá em cima. No outro dia ele foi subir pra pegar o quadro. Não faz tanto sentido agora para não pensar, porque eu ia falar. Ele pode ter arrastado, tirado o quadro na primeira noite e botou o quadro no quarto. Depois, na outra noite, ele subiu para pegar outro quadro novamente. Por isso que a mala dele estava no quarto. E a Noralma pegou ele, ou o fantasma do pintor, e o matou. O quadro da Noralma estava com sangue. Se foi a Noralma que matou, ela pode ter ficado cheio de sangue e depois entrado no quadro de novo e ter sangrado lá. Também pode ter sido o fantasma do pintor, e já que o fantasma do pintor não gosta da Noralma, ele pode ter sujado o quadro de sangue, sei lá, de alguma certa forma. Depois ele teria pegado esse corpo, levado até a ilha para ter uma visão bonita para pintar. Entenderam por que faz sentido ele mover o corpo? Eu sei que o corpo lá ele tá estourado com sangue para tudo que é lado, mas, cara, ele é um pintor, ele pode tentar fazer de tudo para parecer algo estranho. Tanto que não era sangue, parte daquilo que estava na cara dele parecia não ser sangue, poderia ser outra coisa. Possivelmente uma tinta vermelha que ele colocou para deixar o quadro mais bonito. E ele ter desenhado com a Noralma, sei lá, porque pode ter sido a Noralma que matou e ter acontecido o que eu disse, e depois ele ter pegado o corpo para pintar. Eles podem, depois da morte, até estar fazendo um complô. E é isso, é minha teoria que pode ter sido o pintor, ter feito tantas coisas malucas aí. Pode ter sido só a Noralma matando, mas aí eu não acho que faz tanto sentido a pintura e o local que eles estavam. Porque se o Cavalcante ele saiu da ilha e ele foi morto naquele lugar, não faz sentido pra mim ele não tá com a mala, não faz sentido pra mim ele tá caminhando no nada se ele já roubou a pintura e se ele tinha que pegar o barco e ir embora depois que o Vanderlei chegasse. Então, eu acho que pode ser sim algo relacionado com o fantasma do pintor. Então a gente acaba ganhando nesse RPG o quem é o assassino, quem matou, o fantasma da Noralma, fantasma do pintor ou uma terceira pessoa. Outra coisa são os bilhetes, gente. Uma das coisas mais legais do RPG do Selbit é esses bilhetes, essas cartas, mas nessa temporada realmente tá me dando ódio. Porque é o seguinte, quem que guarda um bilhete dentro de um negócio de sinuca? Guarda um bilhete onde estão DVDs vinis, né? Acho que são vinis o nome daquilo. Cara, quem que guarda bilhete num local que tá as xícaras? Cara, esses caras não tinham um lugar pra trocar bilhete, é o suficiente, não. Coisa aleatória, mano. Alguém deve ter pegado esses bilhetes. Tem que ter alguma explicação de alguém pegou esses bilhetes e espalhou pela casa. Só pode. Porque não faz sentido esses bilhetes não terem sido jogados fora. Não faz sentido esses bilhetes existirem. Eu não sei se alguém guardasse esses bilhetes da pessoa pegou e começou a espalhar pela casa, ok? Bom, mas eu acho que é isso. E só pra antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta pra você. Tá valendo a pena o RPG? Eu falo isso por causa que é o seguinte, foram quase 6 horas de RPG dessa vez. A gente terminou mais ou menos de meia-noite. Eu estava desde as 6 horas vendo esse RPG. Eu faço anotações, eu acabo prestando mais atenção no RPG do que qualquer outro tipo de pessoa que está usando como entretenimento e que não participa da comunidade, né? Quem participa da comunidade presta mais atenção do que eu, porque tá dia a dia vendo teorias, vendo a wiki, e eu não. Mas você coloca aí, você faz conteúdo para Ordem Paranormal? Se você faz, o que você está achando dessa sessão? O que você está achando desse RPG? Você não faz conteúdo para Ordem Paranormal, mas participa das wikis? O que você está achando desse RPG? Você é só uma pessoa que usa como entretenimento? O que você está achando desse RPG? Tá valendo a pena? Gasta 6 horas do seu dia, você poderia estar, sei lá, assistindo uma série, fazendo outra coisa. Dá para terminar uma série em 6 horas. Dá para fazer outras coisas muito interessantes. Para mim, vale a pena por uma coisa. Eu aprendo com o RPG do Selbit. Eu aprendo muito a não fazer o que ele faz. Ok? Eu aprendo também a fazer algumas coisas interessantes com relação a desenvolvimento de personagens. É fazer aquele personagem protagonista sentir que ele faz parte do RPG. Ou seja, tudo que ele fez na vida está dentro do RPG. Mas a maioria das coisas é aprender a não fazer igual eu sabe as coisas, o que é ótimo. Como naquele vídeo que eu lancei recentemente, um vídeo onde eu falei sobre as polêmicas do Selbit e da Biamon, eu acho que pouca gente que assiste meu canal mais sempre não parou para perceber que você como mestre, aquele vídeo é muito importante para como você trata seus jogadores, como você trata as pessoas ao teu redor com relação à mesa.
A parte da Biamon é mais algo social, mas a parte do Cellbit é, cara, como que você guia um personagem? Como que você vai fazer algo que o personagem não vai achar que você simplesmente roubou o personagem dele, que você está fazendo o que você quiser e que você não é só o mestre, mas você comanda todo mundo, ok? Como você fazer isso do jeito que foi um jeito bom que o Cellbit fez? Como você fazer um personagem sentir que é mais significante pro RPG? Aqueles vídeos são sobre isso. Todo vídeo que eu faço das análises do Cellbit acabam ajudando qualquer tipo de narrador. Então, eu faço conteúdo com essa mesa. Eu acabo prestando muita atenção e tal, porque eu tenho que fazer vídeo. Às vezes eu lanço de 1 a 2 vídeos e são vídeos que dão muito bem na plataforma. Eles acabam tendo boas visualizações. Então, eu estou ganhando algo em troca com o RPG do Cellbit. Mas e você, que está fazendo só como entretenimento, que está assistindo só como entretenimento, o ganho do entretenimento tá mesmo valendo a pena? Não sei. Eu realmente acho que depois de tanto tempo fazendo conteúdo de RPG, eu acho que eu perdi a capacidade de assistir um RPG pelo entretenimento. Eu acho que hoje em dia eu sempre vou assistir pensando o que eu vou poder fazer de conteúdo com isso. Mas é isso. Eu acho que essas as minhas análises, tudo que eu tinha que falar sobre o episódio. Eu achei um episódio bom porque o Cellbit perdeu o controle, mas ruim por causa que ele tenta controlar. Então é isso aqui. Quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. Não fiquem chateados com esse vídeo, apenas a minha opinião mais sincera possível. E é isso. Quem falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador. E fui.